coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que escutais, eu digo, amai os vossos inimigos. Se fazeis o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te toma o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. Se alguém tira o que é teu, não peça que o devolva. O que vos desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Se até os pecadores amam aqueles que os amam, se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Sétimo domingo do tempo comum, nós estamos chegando quase ao final desta primeira etapa do tempo comum.
No próximo domingo concluiremos um pouco. Vamos até a próxima semana, na terça-feira, e aí concluiremos esse tempo. Entraremos no tempo da Quaresma, onde faremos a nossa caminhada até a Páscoa. Depois seguiremos até a festa de Pentecostes e voltaremos ao tempo comum. Mas passaremos um bom tempo ainda. Vamos conversar um pouquinho sobre a primeira leitura. Não sei se vocês sabem que, na verdade, o comum seria que, ao chegar na missa, você já chegasse com as leituras na ponta da língua, né? Já sabendo tudo direitinho, aí para poder facilitar. Mas aí, como se tenho certeza absoluta e quase ninguém faz isso. Mas tudo bem, né? Vamos lá tentar conversar. Mas aqui tem uma pergunta, a primeira leitura de hoje. Por que o rei quer matar Davi? Qual é a situação? Porque aqui o texto diz que o rei, acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel, procurava matar Davi no deserto de Zif. Por que o rei queria matar o pobre do Davi? O que foi que aconteceu? Aqui aí vocês precisam dar um passo atrás para poder entender. A leitura, a palavra de Deus é assim. Você não pode simplesmente ler por ler e a partir daí você tirar suas conclusões, que vocês podem trazer um problema sério. Então, sempre que vocês estiverem lendo a palavra de Deus, pegou lá um texto, lê o texto, antes de você tirar a conclusão, você dá uns 2 passos para trás, para depois dar uns 2 para frente, para você entender. Qual é a situação? Davi, desde do momento que ele vai conseguindo ter uma expansão a partir daquilo que ele vai realizando, e aí cria um problema, porque o povo começa a aclamar Davi, quase como rei. Davi vence alguns exércitos, então criaram até uma música para Davi, dizendo que Davi tinha vencido não sei quantos 1.000 homens, enquanto o rei não tinha vencido ninguém. Aí mexe com o ego, né? Mexe com o ego, o ciúme começa a aparecer, e aquele que está ali, né, no poder, não quer deixar que o outro apareça. Parece que daquele tempo até hoje não mudou quase nada, né? Então quem está no poder quer sempre mais, e quer sempre ser exaltado. E quando alguém começa a se destacar, é hora de tentar colocar no devido lugar. Então, entre alguém que está aparecendo e alguém que já está lá, é mais fácil matar quem quer chegar. Então esse é um processo. Então com Davi é a mesma coisa. Davi então é ameaçado de morte pelo rei, e o rei faz de tudo para poder então destruir a vida de Davi. De tudo mesmo que vocês possam imaginar, né? Então às vezes é assim, quando alguém se destaca, os outros querem procurar os defeitos, os problemas que o outro tem para poder colocar, para perder a credibilidade. Então o rei foi fazendo isso o tempo inteiro com Davi. E aí, então o rei prepara uma emboscada para poder pegar Davi e matar Davi. Mas o Senhor é bondoso, compassivo, misericordioso, dá de uma certa forma a Davi o poder para então destruir o rei. Tem todo ali na mão. E aí o que você faz com o seu inimigo? Você está de frente para o seu inimigo, o inimigo está em uma situação frágil, o que você vai fazer diante do seu inimigo? Logicamente que muitos dizem, vamos matar. A gente mata e acaba um pouco essa situação. Mas vocês sabem que uma morte gera outra morte. Que cada vez que você vai fazendo isso, destruindo alguém, você destrói um, vem 2 ou 3 para tentar te destruir também. Então isso não adianta, não é desta forma que a gente precisa agir. Davi então, aqui tem a oportunidade de matar o rei. O rei está dormindo, estão todos ali, mas no entanto, Deus entregou, hoje diz lá, né? Abissai diz a Davi, Deus te entregou o seu inimigo, então está na hora de destruir. A resposta de Davi é a resposta mais coerente e acertada que nós temos diante dos inimigos. Não queira destruir, não faça isso, porque você vai se sujar e vai se tornar pior do que o seu inimigo, muito pior, porque você trama contra o outro. Isso não adianta.
E o que Deus apresenta então a Davi é uma ação completamente diferente. Davi então responde: não o mate, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Você pode ficar impune na lei dos homens, mas na lei de Deus jamais. O que te dá o poder de tentar destruir a vida do outro? Quem te deu esse direito? Quem te deu este poder de querer, então, seja com a arma letal, seja com a que é pior ainda, com a língua, matar o outro? Quem te deu esse poder de destruir o outro? É sangue do seu sangue. E nós precisamos ter o cuidado. Se a pessoa não presta, você não pode se igualar a ela. Em hipótese alguma, não faça isso. Depois, a própria situação apresentada a Davi, e Davi vai discutindo então. Davi então pega lá o manto e a lança do rei e apresenta. E diz o texto seguinte: o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Fiéis a Deus. Aquele que é fiel a Deus respeita o outro. Cria no outro um sinal também. Pois ele, mesmo entregando, ele não mata. Porque é sangue do seu sangue. Não traz, então, o sinal da derrota. Permita-me pular um pouquinho a segunda leitura e vamos lá para o evangelho de hoje. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu tenho certeza que a resposta não vai ser a que eu quero. Alguém, porventura, lembra do evangelho da semana passada? Pela cara, vocês lembram, mas tudo bem, vamos lá. O evangelho da semana passada foi o evangelho das bem-aventuranças em Lucas. A bem-aventurança em Lucas, ele é dividido, ele é diferente do outro. Então ele vai lá. Quem são os bem-aventurados? Deixa eu pescar para facilitar para vocês entenderem. São os pobres, são os que têm fome, são os que choram, são aqueles que são odiados, expulsos, insultados, amaldiçoados por causa do nome do Filho de Deus. E quem não são os bem-aventurados na situação apresentada? E aqueles que têm fartura, têm fortuna, são os ricos, são os que estão rindo, são os que são elogiados. Estes não serão bem-aventurados. Mas por quê? A resposta das bem-aventuranças da semana passada é o texto de hoje. O que diz o texto de hoje apresentado para nós? A lógica do amor diferente. Esta é aquilo que Jesus deseja de cada um de nós. E qual é a lógica deste amor? Olha, é muito mais fácil, né? Quando a gente está próximo de alguém que a gente gosta, dizer: fulano, eu gosto de você. Aí você espera que o outro diga assim: eu também gosto de você. E quando diz assim: fulano, eu te amo, aí a resposta também é esta, né? Olha, fulano, eu também te amo. Ótimo, muito bom. O que vocês estão fazendo demais? Ou o que nós estamos fazendo demais? Nada. O que nós vivemos é na questão da recompensa. E o elogio para ser elogiado. E o agrado para ser agradado. Ótimo. Isso é a lógica normal, comum. Mas o que Jesus diz hoje é o seguinte: olha, o seu amor tem que ser tão grande que você deve ser capaz de amar o seu inimigo, de rezar por ele. E ele vai apresentando justamente esses sinais que nós precisamos entender na lógica do amor, que deve ser completamente diferente. Primeiro, amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, bendizer os que amaldiçoam, rezar por aqueles que vos caluniam. É a lógica do amor. O ensinamento e a preparação que Jesus faz da comunidade é justamente essa. É a mudança de vida a partir do ato do amor. Quem ama,
respeita, independente de quem seja. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, acolhe. Este deve ser o sinal. Lógico que não é fácil. Imaginar você cuidar de alguém que não gosta de você. Seu aparentemente inimigo. Nós precisamos mudar. É esta a lógica do amor. O amor é este sinal que o Senhor deseja de cada um de nós. Que tenhamos a possibilidade de mudar a direção das nossas vidas. O grande problema hoje é que esta palavra tão bonita e tão mal usada tem causado um problema muito sério. E nós vamos agora vivendo a questão da lógica dos iguais. Ou aquilo que o Padre Zezinho canta, uma canção bonita, Na Terra dos Contrários. Eu não sei se vocês conhecem. Se não conhece, depois vocês pesquisem e vejam. Lá na Terra do Contrário. Veja, nós precisaríamos entender. Se eu respeito, se eu amo, se eu cuido e se eu zelo, eu não vou prejudicar a vida do outro. Eu vou respeitar o outro como é. Nós vivemos em um mundo tão diferente, tão complicado, em que as pessoas brigam por qualquer coisa. Hoje, até dentro da religião, eu fico observando, até dentro da igreja, nós estamos brigando, porque uns acham que são mais santos do que outros, mais salvos do que outros, e esqueceram de entender que santidade e salvação é processo de vida, é caminhada. Nós só vamos conseguir, e quem vai dizer isso é no nosso diálogo com Deus. É lá. Depois nós vamos criando rivalidades. O meu grupo é mais do que o seu, minha pastoral é mais do que a sua, eu sou mais santo do que você, eu faço mais do que você só vive no pecado. Nós não temos o poder de julgar ninguém. Para com isso. A lógica do amor não é o julgamento, é a acolhida, é o respeito, é o entendimento, é saber que existem os diferentes. Não vivemos para ser iguais, mas os diferentes, dentro dessas diferenças, somos chamados a entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Isto que é a lógica. Se alguém fez algo e te deixou assim muito mal, não retribua com a mesma moeda, porque você fica pior do que o outro. Se o seu coração não é um coração de maldade, não pratique a maldade, porque você vai ficando pior do que o outro. Isso não te ajuda em nada. O que Jesus nos diz é o seguinte: não basta só dizer eu te amo, é preciso que tenha uma ação, e uma ação concreta deste amor. Uma ação direta deste amor. Senão este amor não tem sentido de existir. Nós precisamos justamente buscar este sinal deste amor que o Senhor apresenta a cada um de nós. Façamos o bem, sem olhar, sem querer nada em troca. Se nós não fizermos isto, meus irmãos, não adianta nada. Não adianta vocês virem aqui para a igreja, rezar, comungar, e aí, quando sair da igreja, virar uns trem aí para fora. Não resolve nada da vida. Não ajuda em nada na vida de vocês. Eu não quero só a carinha de santo dentro da igreja, não. A santidade a gente tem que viver lá fora. E essa lógica do amor de Jesus é interessante. Era aqui que muitos deveriam parar e pensar, ao invés de começar a criticar os outros, desrespeitar os outros, é entender que a lógica do amor passa justamente em olhar para o outro e respeitar o outro como o outro é. Entender o outro como o outro é. E não dar com a língua nos dentes e falar mal da vida dos outros. Desrespeitar o outro. Deus é misericordioso e compassivo. Deus nos ama em primeiro lugar. Porque esta é a lógica do amor.
Depois ele diz lá, no final do texto, que eu acho extremamente importante: uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Porque com a mesma medida que você mede os outros, é com esta medida que você será medido. Não fique na roda de fofoca falando dos outros, porque você dá a oportunidade dos outros falar de você. Não fique na roda destruindo os outros, porque você dá o poder também para que você seja destruído. Ame, respeite, acolha. Cuidado com as mazelas que vamos fazendo ao longo da vida. Cuidado. Cuidado com tantos pecados que vocês arrumam para a vida de vocês, ou melhor, para a vida dos outros. Esquece da tua vida. Cuidado, preste atenção. O amor é assim. Lógico que não é fácil você estar ali de frente com aquela pessoa que não gosta de você, que falou tanta coisa de você. Aí você vai lá rezar, cuidar, zelar. É a expressão maior do amor que Jesus deseja. Não retribua com a mesma moeda. Reze, zele, cuide. Cuide. Não leve em conta muitas coisas que diz a seu respeito, mas seja acolhedor acima de tudo. Cuidado. Tenha atenção. O amor supera tudo. O amor nos liberta, nos salva, nos faz caminhar de uma forma diferente. Este é o sinal da lógica do amor. Se fôssemos ligar para tudo, deveríamos ficar em casa trancados, esperando a morte chegar. Mas precisamos enfrentar a realidade que é apresentada a cada um de nós. Acima de tudo, se ame, zele de você, cuide de você. Este é o primeiro sinal. O sinal maior da vida é quando eu me abro a cuidar de mim mesmo e a entender a dimensão desta graça do Senhor. Esta dimensão, sejamos misericordiosos, acima de tudo. Amemos, irmãos e irmãs, acima de tudo. Hoje também a nossa alegria pela Legião de Maria. A gente agradece aqueles que vieram de conquista para conduzir o encontro hoje. Deus abençoe vocês com os afazeres de vocês, abriram mão para estar aqui. Deus continue fortalecendo, direcionando, né, aquilo que vocês direcionam da Legião de Maria. Aos legionários e legionárias aqui da paróquia, que parece que está encolhendo cada vez mais, não sei o que está acontecendo, que Deus possa continuar abençoando, fortalecendo. Não se esqueça, reze pelo Santo Padre. Cuidado com a internet da vida, que às vezes tem tantas desinformações e a gente acaba esquecendo de olhar esta dimensão da graça e do amor de Deus. Zelemos uns pelos outros. Antes de dizer para alguém que você o ama, diga para você mesmo. Sorria com você mesmo. Sorria com as suas dores, com seus problemas, com suas angústias e descubra que Deus te ama do jeito que você é. Não se ame porque os outros querem assim, mas se ame porque Deus te fez assim. E te convida justamente a uma missão e a um compromisso. Porque com a mesma medida com que você mede os outros, é esta que será usada para medir vocês. Fiquemos em pé.